E aí, meu povo, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Carlos Lima. Fico feliz que vocês tenham chegado aqui, esteja assistindo essa aula. Dá aquela força pro canal, dá um like, se inscreve caso você goste. E se não gostar também, dá um like para a gente descobrir se tá bom ou se tá ruim, beleza? Vamos começar com a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre dois problemas urbanos, que são as ilhas de calor e a inversão térmica, que são ligadas diretamente à urbanização das grandes cidades. Bem, primeiro, vamos às chamadas ilhas de calor. Essa imagem está mostrando uma particularidade que você já vai pensar logo. Quanto mais urbanizado, maior a temperatura. Isso é uma regra praticamente imutável. Em que sentido? Dentro de grandes espaços urbanos, nós vamos ter algumas características, como, por exemplo, asfalto, concreto, os edifícios propriamente ditos. Todos esses fatores eles têm uma tendência a absorver o calor. Como eles absorvem o calor, eles têm uma capacidade de irradiação desse calor. E é exatamente o que esse gráfico está mostrando aqui para você. Em zonas onde nós temos a predominância de verde, predominantemente verde, ou em zonas onde o verde está bem integrado à paisagem, você tem uma redução de temperatura. O verde ele ajuda a reduzir essas grandes temperaturas. Você tem menos asfalto, menos concreto, menos urbanização para poder absorver esse calor, poder reter esse calor. E aí, tendenciosamente, é o seguinte, conforme você se aproxima dos grandes centros urbanos, principalmente dos centros das cidades, tendenciosamente as temperaturas elas se elevam, devido à grande capacidade de absorção de radiação solar que esses grandes centros urbanos eles têm. Então, um grande volume de concreto, um grande volume de asfalto tem a tendência de absorver esse calor. Portanto, quanto mais urbanizado, maior é a temperatura desse centro urbano. E é isso que nós chamamos de ilha de calor nesse fenômeno. É um fenômeno muito presente em grandes centros urbanos. Beleza? E aí vamos para o próximo. Vamos falar de inversão térmica. Para começar, inversão térmica ela é um fenômeno normal. Essa troca de calor que tem dentro das grandes cidades, ela acontece de forma normal. Ela é uma situação normal, mas a dinâmica da urbanização acaba tornando ela um grande problema. Vamos pensar na questão da circulação de ar. Vamos lá. Você deve ter aprendido nessas aulas de física um negócio chamado de correntes convectivas. Você tem aqui o ar frio. Você tem o ar frio, como ele é mais denso, a tendência dele é descer. E nós temos o ar quente. Como ele é menos denso, a tendência dele é subir. Essa circulação de ar frio descendo e ar quente subindo, ela vai gerar o que nós chamamos de ventos. Ou também nós chamamos de correntes convectivas. Que é uma troca normal de calor que nós vamos ter nos grandes centros urbanos. Então, a inversão térmica ela é um acontecimento normal. Ar frio mais denso, ar quente menos denso, e há essa troca de calor. Outra coisa, essa troca de calor, essa convecção, ela ajuda a dissipar a poluição. Só que isso tudo que eu estou te falando se aplica ao fluxo normal, a inversão térmica dentro da sua normalidade. A superfície ela vai se aquecer devido àquele fenômeno das ilhas de calor. E esse ar quente, tendenciosamente, ele vai subir. Lembre-se que você aprendeu que quanto mais alto, mais frio. Quanto mais próximo da superfície, mais quente. Esse ar frio, que ele é mais denso, tendenciosamente ele vai descer. Isso é um fenômeno normal dentro das grandes cidades. Onde ocorre o problema? Esse problema ele vai ocorrer quando nós chegamos no inverno.
que é quando vai haver uma troca nesse esquema. O ar frio ele vai se concentrar nas camadas mais baixas, o ar quente nas camadas mais altas, e aqui seria um ar mais frio. Ele vai se concentrar nas camadas bem mais altas. Uma particularidade. Essa troca de ar quente e ar frio dentro do fluxo normal, ela acontece de forma mais rápida. Por isso que ela vai ajudar a poluição a se dissipar com muita facilidade. Só que aí, quando nós chegamos na inversão térmica, essa troca ela vai acontecer mais lenta. Qual é o problema disso? Como essa troca lenta, ela vai reter poluição. E esse é o grande problema que acontece nos grandes centros urbanos. Como nós temos uma produção de ar poluente muito intensa devido a automóveis, queima de combustível fóssil de uma forma geral, desde os grandes centros urbanos, na época do inverno, essa poluição ela fica retida na superfície. Porque você não tem essa troca de calor. Acaba que esse ar ele acaba voltando para cá com essa poluição. Consequências disso. Primeira grande consequência, incidência de problemas respiratórios. Porque esse ar poluído ele vai ficar retido na superfície. É muito comum, por exemplo, em grandes centros urbanos, as pessoas terem nebulizadores em casa, que é um equipamento médico, devido a problemas respiratórios causados pela poluição. Outra, você vai ter uma camada cinza. Acima das cidades. E é interessante que em alguns lugares eu já vi algumas pessoas, isso é neblina. Não, cara, dentro de grandes centros urbanos, São Paulo, por exemplo, isso é poluição retida. Então, tanto a inversão térmica quanto a ilha de calor, elas são problemas urbanos ambientais causados pela intensa urbanização das cidades. A inversão térmica tem essa particularidade, onde ela é um fenômeno normal, mas ela é intensificada e acaba prejudicando as trocas de ar que acontecem dentro dos grandes centros urbanos e retendo a poluição nesses grandes centros urbanos. Espero que você tenha gostado. E aí, avalia, vê o que você acha disso tudo e nós nos encontramos na nossa próxima aula.